Como minimizar o medo de não ter faturamento na consultoria ambiental? O principal fator, na verdade, o que mantém uma consultoria ambiental viva, ou assim como qualquer empresa, ela precisa ter faturamento. Para ter faturamento, ela precisa ter clientes. Uma coisa está relacionada à outra. Então, quando eu vou iniciar na consultoria ambiental, o que eu devo pensar? Com o objetivo de minimizar essa perda de faturamento, essa inexistência de faturamento. Eu tenho que priorizar a escolha de nichos de receita recorrente. Quando eu escolho nichos de receita recorrente para começar minha consultoria ambiental, eu acabo minimizando o fato dela não ter faturamento. Por quê? Eu vou te dizer o porquê agora. Quando eu tenho um cliente, que seja um único cliente, que me pague receita recorrente mensal, eu sei que eu vou receber aquele valor todos os meses. Seja 400, 500, 600 reais por mês, mas eu tenho um valor a receber todos os meses. Isso é um exemplo, digamos, na pior hipótese, é você ter um único cliente. Então, a única forma que eu enxergo, que eu utilizo desde quando eu iniciei na consultoria ambiental, é você atuar em nichos de receita recorrente. Então, isso minimiza o medo de não ter faturamento. E eu te garanto que se você ainda não iniciou e se você escolher por atuar em nichos de receita recorrente, assim como o tratamento de água de poço, vocês concordam comigo que quando eu tenho um nicho, tratamento de água de poço, e um nicho, vamos pensar num licenciamento ambiental. O tratamento de água de poço é recorrente, certo? O licenciamento ambiental normalmente é pontual. Então, eu vendo um único serviço, certo? Então, a venda pontual eu recebi uma vez. Eu não sei se o mês que vem eu vou ter outro cliente de licenciamento ou não. Isso depende muito da região de atuação, certo? O tratamento de água de poço, se eu tiver um cliente, eu vou receber todos os meses para frente por aquele cliente. Mas o que eu quero dizer com isso? A energia gasta para captar tanto o cliente do tratamento de água de poço quanto o cliente do licenciamento ambiental é a mesma. Concordam comigo? Porque eu tenho que ir atrás, buscar estratégias, formular estratégias para captar tantos clientes de receita recorrente quanto clientes de venda pontual. A diferença tá que na venda recorrente eu vou ter, aquele cliente vai se somando aos demais. Eu tenho mais um, N clientes que vão me pagar mensalmente. Na venda pontual, eu tenho um. Eu encerrei aquele serviço, eu recebi o valor, ponto, tá encerrado. E assim por diante eu vou conseguindo cada vez mais clientes para mim tentar manter uma constante. Mas vocês conseguem perceber como isso, a diferença entre a atuação nesses dois nichos? Eu sei que o que mais se fala na consultoria ambiental é licenciamento ambiental, é projetos, enfim, vendas pontuais. Mas eu quero te fazer aqui entender que você, principalmente que está começando, ou que ainda não está tendo o resultado que você deseja, que você foque num nicho de receita recorrente. Claro que o meu objetivo aqui é falar do tratamento de água de poço. Mas eu também falo no meu Instagram sobre gerenciamento de resíduos, que também é um outro nicho excelente de receita recorrente. Assim como assessoria ambiental, desde que ela seja trabalhada, se você tiver um cliente de licenciamento ambiental e você conseguir trabalhar ele de uma forma adequada, você também pode torná-lo o seu cliente recorrente, tá? Então, existem algumas formas, mas o que eu quero nessa live aqui hoje é mostrar para vocês que a única forma de minimizar o medo de não ter faturamento na consultoria ambiental é atuando em nichos de receita recorrente, sendo um deles o tratamento de água de poço. É o meu nicho de atuação há mais de 17 anos. Então, com isso, eu posso dizer para vocês e falo com propriedade que o mercado nunca esteve tão aquecido quanto agora, tá? Porque o medo de não ter faturamento, o que acontece? Quando a gente abre uma empresa, principalmente o CNPJ, eu já tenho despesas, certo? Eu tenho que pagar um contador,
de repente eu tenho que pagar um aluguel, eu não sei qual a forma do seu início. Se eu tiver um sócio, eu não sei, eu tenho que ter um caixa para iniciar uma empresa, porque eu vou ter gastos, até gastos nas estratégias de captação de cliente, seja a estratégia online e offline. Você pode falar para mim, não, mas eu não vou investir em anúncio. Ok, mas você vai investir o seu tempo, seja a sua captação offline. Então você tem o investimento, seja online ou offline. Tudo requer investimento para captar cliente. E o que eu quero dizer com isso, que quando a receita é recorrente, o investimento na captação é o mesmo, mas quando a receita é recorrente, o retorno vem mais rápido, tá? E tem um outro um outro ponto positivo dentro do nicho de tratamento de água de poço. É um nicho que te possibilita ter uma captação ativa 24 horas por dia no online, desde que você aplique a estratégia correta. Aí você vai perguntar para mim, mas de que forma? Eu não estou falando aqui de Instagram. O Instagram também ajuda bastante a captação de cliente final. Mas o principal ponto, a principal estratégia que a gente utiliza e que eu acredito que vocês devem utilizar para qualquer nicho de consultoria ambiental é o Google. Pensem comigo. Todo serviço ou todo produto que você quer comprar, você pesquisa no Google, certo? Agora me fala, a sua consultoria está lá no Google? Então, uma coisa. Aí você pode me questionar assim, mas eu não tenho dinheiro. Ok, mas para fazer o Google Meu Negócio, você não precisa de dinheiro. É uma ferramenta gratuita que você aparece aí na sua região. Você não vai aparecer nas demais regiões, mas você aparece na sua região. Basta você configurar de acordo com as suas informações. Eu já dei uma aula aqui falando sobre isso e espero que vocês utilizem e apliquem. Tá? Pesquisem, utilizem o Google Meu Negócio. Ele é uma grande estratégia para captação de cliente. Voltando para o nosso tema aqui da live. Vocês conseguiram entender a importância do nicho de receita recorrente e como ele minimiza o medo de não ter faturamento dentro da consultoria ambiental? Vocês sabem da existência de nichos de receita recorrente aqui na consultoria ambiental? Sabem como fazer? Então, isso é muito importante. Vou dar um exemplo prático de hoje, da minha vida, digamos assim. Eu tenho uma empresa, né? Todo mundo sabe. E hoje eu recebi uma ligação de um pai, na verdade ele é da mesma idade que o meu, ele é amigo da família e ele me ligou perguntando se eu poderia assessorar a filha dele, que é engenheira química e trabalhou como funcionária até esses dias, porém foi mandada embora, não sei, perdeu o emprego, eu não sei da história ainda, porque eu não conversei com a pessoa, mas a pessoa está totalmente perdida, ela não consegue enxergar as oportunidades, e é aí que entra, porque o primeiro pensamento que todos nós temos é, nossa, eu vou abrir uma empresa e se eu não tiver faturamento? Quanto que eu vou ganhar por mês? Porque a gente tem contas mensais, certo? Então a gente sempre pensa em quanto que eu vou conseguir ganhar por mês. Então esse é um pensamento comum. Não tem nada de errado com isso. Só que o que eu preciso fazer é enxergar as oportunidades que são melhores para mim naquele momento. E no momento de iniciar, a melhor opção, na minha opinião, é nicho de receita recorrente. Principalmente aqueles que demandam um menor investimento, assim como tratamento de água de poço, gerenciamento de resíduos. Então essa é a única forma que eu enxergo, que eu utilizei de você iniciar minimizando o medo de não ter faturamento. Porque um único cliente já vai te dar um faturamento. Quem acompanhou minhas postagens aqui sabe que os alunos estão tendo resultado, que o mercado está aquecido. E é exatamente isso que eu quero falar aqui para vocês. Comentem para mim se vocês concordam com o que eu estou falando, com o que eu estou passando aqui para vocês. Se você já havia pensado sobre isso, se você já havia estudado as formas de receita recorrente, de que forma você pode atuar na consultoria ambiental desta forma, tá? Porque uma coisa que eu vou falar, talvez vocês se encaixem.
Quando nós nos formamos, nós começamos a observar os consultores ambientais, as grandes empresas. Só que a gente esquece que eles começaram pequenininho. Ninguém começa grande, você começa pequeno. Eu comecei dentro do meu quarto, eu escolhi um nicho que eu sentia mais afinidade, para então eu ir agregando. Você não começa com uma equipe, você não começa com uma estrutura totalmente formada, você começa pequena. Então, essa é a diferença. Claro que você tem que olhar os consultores maiores, as empresas maiores, para você focar no seu objetivo. Mas isso não significa que você já vai começar daquela forma. São anos de trabalho. Eu não estou aqui porque eu comecei ontem, eu estou aqui porque eu comecei há 17 anos. Vocês conseguem perceber que essa é a diferença? Não pode comparar a minha atualidade com a atualidade de vocês. Eu tenho uma vivência muito maior. E por isso que eu estou aqui. Por isso que eu estou ensinando, que eu quero ensinar para vocês a forma que eu comecei e que vocês podem começar. E a partir do momento que você começa, você está inserido no mercado. Quando você se insere no mercado, você começa a entender o mercado e você começa a pensar de uma forma diferente. Tá? Então, essa é a grande sacada, essa é a grande necessidade. É você focar suas energias, principalmente no início, em nichos que te deem um retorno maior, ou mais garantido, entre aspas. Eu não estou dizendo que é mais fácil, eu não estou dizendo que é um milagre, que o nicho tratamento de água de poço te dá resultado para qualquer pessoa. Não, é trabalho. Não tem fórmula mágica, não tem segredo, não tem dica, tá? O que eu quero dizer para vocês é que existe trabalho e dedicação. Só que a dedicação ela é recompensada de uma forma melhor do que das vendas pontuais, porque com a venda recorrente eu vou somando, vamos supor um valor mensal de R$500 cada cliente. 500 mais 500 mais 500 mais 500 mais 500 mais 500 mais 500. Tá, que eu cheguei ali a 5 mil por mês. Poxa, eu alcancei 5 mil por mês sem nenhum funcionário. Eu não preciso de funcionário, você também não precisa. Você faz tudo sozinha. Eu fui ter uma equipe depois de muito tempo. Até então eu fazia tudo sozinha. E você também pode fazer. Eu pegava o meu carro, eu pegava emprestado, enfim, pegava carona, fazia os meus clientes, eu mesma coletava a amostra, eu mesma acompanhava a instalação, eu mesma fazia visita de instalação. Então, todas as etapas do processo eu sei fazer. Hoje eu tenho uma equipe que faz, mas eu já sei fazer todas. Porque para delegar, nós também precisamos saber. Hoje eu não perco mais tempo fazendo a parte técnica, porque eu consigo ter pessoas para isso. Mas lá atrás, eu fiz tudo sozinha. Hoje eu foco as minhas energias em captação de cliente, que isso necessita de estratégias diárias e constantes e precisa ser melhoradas a cada dia, tá? Isso a gente não vai parar nunca. Mas eu espero que vocês tenham conseguido entender como minimizar o medo de não ter faturamento na consultoria ambiental. Eu alcancei o meu objetivo explicando para vocês como vocês deixem de ter esse medo, se você tem esse medo. Quem quiser comentar, comente. Se você tiver um amigo que tem esse medo, que tem esse receio, envie essa live para ele, para ela. Mostre para as pessoas, para os parceiros, que o início na consultoria ambiental pode ser mais simples do que se imagina, tá? Eu prometo que eu vou falar mais sobre outros nichos de receita recorrente.